Bem, nesse dia 18 de outubro, foi celebrado o Dia do Médico e esta profissão aí tão importante e significativa na vida de todos nós. Por isso, nós convidamos o Dr. Francisco de Barba para estar aqui conosco e conversar um pouquinho aí sobre o seu trabalho. Doutor, primeiramente, parabéns por exercer essa nobre profissão. Seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Gaspar e vamos falar hoje sobre medicina integrativa, isso mesmo? Exatamente. Muito obrigado, Dai. Muito obrigado. Bom dia. Primeiro, é uma data importante, né? Dia 18 de outubro. E principalmente em épocas de pandemia, né? Em que tivemos uma participação tão grande de todos os profissionais de saúde, mas agora falo especificamente dos médicos, né? Com dedicação e às vezes até colocando em risco a própria vida e abrindo mão do convívio com seus familiares, né? E então por isso eu referencio essa data e vamos falar sobre medicina integrativa, né? Algo que talvez as pessoas não conheçam muito, né? Um assunto aparentemente novo, mas que é algo que remonta a uma história muito distante. Como é que a gente pode chamar isso? É um braço da medicina? É uma especialização? Como funciona? Não é nem um braço, nem uma especialização. É a medicina. É uma forma, eu poderia dizer uma forma diferente, mas na verdade eu diria que é a melhor forma ou a forma como deveríamos trabalhar com a medicina, porque na medicina integrativa a gente trabalha principalmente abordando o ser humano como um todo, né? Em que não há uma divisão em partes e principalmente o principal foco da medicina integrativa, diferente de algumas especialidades médicas, é cuidar do paciente ou cuidar da pessoa não só quando ela está doente, mas sim pensando na questão preventiva e nos cuidados que vão além da doença. O que seria especificamente cuidar do paciente como um todo? Que, na verdade, quando a gente trata um paciente, e até ontem, lendo e olhando na internet, vi vários comentários dizendo que existem profissionais que tratam a doença, profissionais que tratam a pessoa doente, né? Na medicina integrativa, o que a gente busca é tratar a pessoa, né? Favorecendo o seu sistema imunológico, favorecendo os cuidados de saúde, cuidando da parte alimentar, cuidando da parte física. E quando falamos de medicina integrativa, significa que nós temos que integrar o ser humano como um todo. Então, respeitando todos os pontos de vista psicológico, emocional, fisiológico, espiritual, né? Considerar o ser humano como um todo, como um universo complexo e não apenas como suas partes. Doutor, e vocês trabalham isso em forma de vários profissionais reunidos, cada um trabalha um aspecto, ou um único profissional pode fazer isso e trabalhar o paciente como um todo, como você está explicando? O ideal, e o que a gente considera como ideal, é que se trabalhe com uma equipe multidisciplinar, né? Nós trabalhamos na nossa clínica, na Integrativa Med, eu como médico, a minha esposa, a doutora Fabiana, que é especialista em medicina chinesa, em acupuntura e em práticas integrativas e complementares, e temos junto conosco também um psicólogo, uma fisioterapeuta, e a gente utiliza esse trabalho em conjunto, mas principalmente, e esse sempre foi o nosso objetivo desde que nós trouxemos esse modelo de trabalho, né, lá em 2016, que foi quando a Integrativa Med surgiu aqui em Gaspar, né, eu e minha esposa trabalhamos juntos, eu com a parte médica, ela com a parte das práticas integrativas, buscando esse cuidado integral. Doutor, agora uma coisa que todo mundo quer saber, como é que funciona a questão de medicação nesse aspecto? Existem aplicações de florais ou não? Homeopatia, fitoterapia, como é que funciona? Algumas vezes a gente ouve falar medicina integrativa, a gente pensa, não vai usar medicação, Isso. é contra a medicação, né? Pelo contrário, a gente usa medicação quando precisa, né? E existem alguns casos em que a gente não precisa de tanta medicação, né? Eu trago alguns exemplos de pacientes que a gente acompanha, por exemplo, casos de fibromialgia ou pacientes com endometriose, que a gente, utilizando esse cuidado integrativo, utilizando cuidados com alimentação, suplementação,
com a acupuntura, aí associando a fitoterapia, os cuidados alimentares, a terapia floral e outras práticas integrativas, nós conseguimos diminuir muito, em alguns casos até zerar o uso de medicamentos para controle da dor. Mas, claro, quando precisa, a gente vai utilizar as medicações que forem necessárias para fazer esse controle. E quando que a gente pode procurar a medicina integrativa? Eu vou dizer assim, quando a gente está vivo, né? Porque a gente passa por uma mudança nesse paradigma. As pessoas, e isso se criou, esse hábito, têm o hábito de procurar o médico quando estão doentes, né? Na maior parte das vezes. E a medicina integrativa traz esse modelo diferente, tentando trazer a consciência que as pessoas devem procurar um cuidado médico para cuidar da saúde, para que elas procurem ficar menos doentes, né? Então, promover uma qualidade de vida melhor, controle de estresse, uma alimentação mais saudável, um cuidado e orientação na parte de atividade física, o uso de práticas e terapias para controle do estresse, controle da ansiedade, né? Para que se evite a longo prazo doenças mais graves ou que demandem um tratamento mais intensivo. E qualquer pessoa pode procurar? Crianças também são atendidos na clínica de vocês? Também, crianças também são atendidas, né? Trabalhamos com pacientes de todas as idades, né? E atendemos pacientes que fazem tratamento para câncer, pacientes com, como eu falei, com endometriose, com fibromialgia, que a gente faz um acompanhamento conjunto. Então, essas pessoas elas não abandonam o tratamento, então a gente atende um paciente oncológico, ele não vai abandonar o tratamento com o seu oncologista, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, quando for necessário. Mas a gente vai complementar e vai integrar o nosso trabalho com esse profissional, buscando aumentar e melhorar a qualidade de vida, controlar os efeitos colaterais do tratamento, né, que a gente sabe que no caso do paciente oncológico são muitos os efeitos colaterais, e a gente consegue um bom controle disso utilizando as práticas integrativas e utilizando esse cuidado da medicina integrativa. Doutor, e mais uma dúvida que surgiu para a gente aí. Pessoas com transtornos, com síndromes, que já fazem um tratamento e para amenizar também os sintomas, eles podem procurar a medicina integrativa? Vocês atendem? Podem, com certeza. Atendemos sim. E é como eu falei, a medicina integrativa traz um paradigma que antigamente era conhecido como medicina alternativa. Isso. Né? Esse termo caiu em desuso faz tempo porque ele traz consigo o fato de que se a pessoa procurar esse tipo de cuidado, ela tem que utilizar isso como alternativa e excluir os demais cuidados. E não é esse o objetivo. A gente vem com esse cuidado para integrar com os demais cuidados e complementar o cuidado que a pessoa já tem. Então, se a pessoa já faz um tratamento para alguma síndrome, algum transtorno psiquiátrico ou psicológico, a gente vai acompanhar esse paciente junto com o tratamento que ele está fazendo, buscando melhorar a qualidade de vida e, quem sabe, minimizar a quantidade de medicação, minimizar alguns sintomas e promover uma melhora global na qualidade de vida desse paciente. E agora, durante a pandemia, aí, muitas coisas vieram à tona, né? Principalmente o estresse, a ansiedade. E como é que vocês tratam isso na clínica também? A pandemia realmente a gente observou muito isso, né? Uma elevação muito grande na quantidade de pacientes com sintomas ansiosos, com sintomas depressivos, vários pacientes desenvolvendo transtorno de pânico, né, por causa de todo o contexto que se gerou na pandemia, né, e nós trabalhamos com esses pacientes utilizando na parte médica, né, quando necessário, alguma medicação, né, a gente não vai abrir mão quando isso for necessário, com certeza, mas a gente procura privilegiar os cuidados nas medidas de controle de estresse utilizando a acupuntura, né, que a acupuntura ela utiliza através das agulhas, ela estimula o nosso próprio organismo a liberar substâncias que estimulam o controle da ansiedade, do estresse ou mesmo da dor a longo prazo. A gente utiliza a terapia floral, que também funciona muito bem, a aromaterapia,
fitoterapia quando necessário, através tanto de medicação fitoterápica quanto de utilização de plantas medicinais, né? Parte de terapias manuais também, o reiki é utilizado também, né? Com a terapia energética e, claro, com acompanhamento médico e orientação na parte de dieta, de atividade física, medidas para controle de estresse. É uma série aí de terapias, é um conjunto de fatores, né, para levar aí a um melhor resultado para todos os pacientes ou até mesmo aquelas pessoas que te procuram só para ter uma qualidade de vida melhor e que ainda não tem nenhum diagnóstico, digamos assim, né? Exatamente. Na verdade, a nossa torcida seria para que as pessoas sempre nos procurassem sem um diagnóstico, né? Porque eu costumo brincar com alguns pacientes que se o paciente me procurasse antes de ficar doente, quem sabe ele não precise me procurar depois doente. Uhum. Né? Então, existe essa relação. Então, o nosso objetivo é cuidar da saúde da pessoa e cuidar da pessoa. É claro, quando ela estiver doente, a gente vai cuidar para que essa pessoa passe por essa experiência da doença bem. Vai tratar a doença, vai cuidar do paciente, mas principalmente a gente vai cuidar da pessoa, né? O foco não é a doença, o foco é a pessoa que está passando, o ser humano que está passando por aquele processo de adoecimento. Uhum. E por um processo de desenvolvimento, né, doutor? Porque nós, com certeza. Toda a nossa vida toda é um processo de desenvolvimento, são situações diferentes que acontecem no dia a dia, a gente precisa aprender a lidar com isso e nada melhor do que contar com uma ajuda de profissionais excelentes para nos auxiliar nesse processo, né? Com certeza. Eu estava conversando e tem um colega nosso que é amigo do profissional que coordena o Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês, né, que também surgiu há algum tempo e vem trazendo novas iniciativas nesse ponto, e nós trabalhamos com um modelo muito, muito semelhante ao modelo que eles utilizam lá no Hospital Sírio-Libanês, né? E ele realmente traz esse novo paradigma, uhum. Né? É cuidar da pessoa, é fazer com que a pessoa pare de brigar com a doença, mas que ela passe a utilizar aquela experiência e aquele momento para se desenvolver e para aproveitar para crescer, né? Passando por aquele processo, por aquela dificuldade. Doutor, nós vamos dar um pulinho lá no nosso canal do YouTube, temos o Santiago Návia, que está dizendo aqui, ó, o doutor Francisco de Barba, um excelente profissional, médico e ser humano extraordinário. Obrigado, Santiago. Um grande abraço. O Atecir também está lá conosco. Muito bom dia, Atecir. Muito obrigada por estar conosco. Nosso Facebook lá, depois eu vou dar um pulinho para dar um bom dia para todo o pessoal que está nos acompanhando também. Doutor, para finalizar, o que o senhor diria para as pessoas por que procurar esse tipo de medicina integrativa? Um resumo específico. Um resumo específico, então. Eu vou dizer que não existe um porquê. Toda pessoa que estiver preocupada em cuidar da própria saúde deveria buscar um atendimento com a medicina integrativa, tá? Para que ela possa obter como resultado uma qualidade de vida melhor e melhorar a sua saúde, né? O nosso sonho é que as pessoas não precisassem mais nos procurar só quando estivessem doentes, porque a gente sabe que se ela conseguir nos procurar enquanto não está doente, ela vai cada vez nos procurar menos doente. E esse que é o nosso objetivo, né? Então, que as pessoas possam criar uma nova consciência que elas precisam cuidar de si, né? Não só quando aparecer um sinal de alarme, porque a hora que o alarme toca é porque a coisa tem que já dar tá atenção pegando aí fogo, aos né? pequenos sinais inicialmente. Exatamente. Né? A gente tem que trabalhar com uma questão mais preventiva realmente, né? Para a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor e aproveitar melhor as fases que a gente passa na nossa vida. Porque a gente às vezes deixa de aproveitar alguns momentos da nossa vida, da nossa família, porque a gente não está preparado para isso, porque a nossa saúde, o nosso organismo não está preparado para isso. É certo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço. Sanar aí todas as nossas dúvidas. Bom, entrevistando então o doutor Francisco de Barba, a gente parabeniza a todos os profissionais aí, médicos da área da saúde, por essa data tão especial e por vocês estarem presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, nos auxiliando aí neste mundo.